A graça e paz, abençoado irmão, abençoada irmã. Hoje nós prosseguimos no estudo do capítulo 5 da carta aos Efésios, no trecho que vai do verso 3 ao verso 21, nós vamos abordar a convivência de santo com santo, crente com crente, convertido com convertido, mas também vamos abordar a convivência de crente com descrente. Vamos abordar a convivência de santo com aquele que não é santo, de convertido com aquele que não é convertido. Isso é o tema da nossa ministração de hoje, da escola bíblica de hoje. É a segunda parte do estudo do capítulo 5 da carta aos Efésios. Eu sempre gosto de retomar de onde paramos na ministração anterior, na escola bíblica anterior, porque, como diz um conhecido pastor, a gente precisa estabelecer santas conexões. Então, para eu dar início a esse estudo da convivência, eu preciso trazer conceitos que foram vistos na escola bíblica anterior, do domingo passado. Então nós vamos orar, primeiramente, para nós darmos início à escola bíblica de hoje. Pai amado, pedimos que a tua unção, ela possa fluir livremente nesta manhã, unção para dar, unção para receber. Teu Espírito Santo possa trabalhar nas nossas mentes, nos nossos corações. Esta é a oração inicial que fazemos no nome de Jesus. Amém. Então, para que a gente possa iniciar do verso 3 ao verso 21, falando sobre convivência, é preciso que a gente faça uma retomada do que nós vimos no domingo passado. No domingo passado, nós ficamos praticamente no primeiro versículo do capítulo 5. Mas também nós trouxemos coisas que nós vimos no domingo retrasado. Então existe uma ligação, existe uma conexão nos textos da Bíblia, porque você sabe muito bem que a nossa Bíblia é dividida em capítulos e em versículos para facilitar o seu entendimento. Primeiramente, ela foi dividida em capítulos e depois ela foi dividida em versículos. É para facilitar você. Mas o texto original, ele é corrido, ele não tem essa divisão de capítulos e versículos. Então, muitas vezes é necessário você fazer uma conexão entre aquilo que você já comentou, já estudou, com aquilo que você vai começar a estudar. É o que nós vamos fazer novamente hoje aqui. Então, nós dissemos no domingo anterior que nós somos imitadores de Deus, como filhos amados que somos. Trabalhamos isso no domingo passado. O verso 2 vai dizer assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, se somos imitadores de Deus, como filhos amados que nós somos, como é que nós devemos andar? Nós devemos andar em amor, como também Cristo nos amou. Então projeta para mim, na versão revista e atualizada, Efésios capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Edição Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler 3 versículos. Efésios 3, 17, 18 e 19. Diz assim, ó: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Então, nós vimos isso em domingos anteriores. Nós até trouxemos aqui exemplos de pessoas que tentaram ilustrar o que seria essa compreensão do comprimento, da largura, da profundidade, da altura, do conhecimento do amor de Cristo. Nós trouxemos exemplos de pessoas que ilustraram o que poderia ser isso. Nós mesmos, na época, dissemos assim: olha, se nós pudéssemos exemplificar, nós diríamos o seguinte: seja para qual direção você for, vá com Cristo. Seja comprimento, largura, altura, profundidade. E você indo, nunca esqueça dele, nunca vá sem ele. Isso foi apenas uma tentativa de ilustrar o que nós fizemos aqui. E até brincamos na época, dizendo o seguinte: pega um papel e tenta escrever o que você acha que significa essa exploração do amor, desse amor que caminha em qualquer direção. Bem, hoje, baseado naquilo que nós estamos estudando, santidade, santificação, crescimento espiritual, amadurecimento, não é isso que estamos estudando nos últimos domingos? Santidade cristã. Eu queria acrescentar mais uma coisa para você. Eu queria colocar para você aqui hoje o seguinte: que esta visão do comprimento, da largura, da altura e da profundidade, ela poderia ser vista também da seguinte forma: amar a Deus de volta seria uma expressão desse amor. Amar a Jesus Cristo de volta seria uma outra dimensão desse amor. Amar ao irmão, uma outra dimensão desse amor. Amar a si mesmo, uma outra dimensão desse amor. Então eu queria trazer essa ilustração para essa escola bíblica dominical de hoje. Andar em amor, como Cristo nos amou. Então, para nós, amar a Deus de volta, porque já recebemos o amor de Deus. Então, seja para onde nós formos, amemos a Deus de volta, amemos a Cristo de volta, amemos ao próximo, amemos ao irmão, amemos a nós mesmos. Então, eu queria trazer essa ilustração para esse início da escola bíblica sobre andar em amor. Sobre andar em amor. Bem, o que nós vimos na semana passada, então, com relação a ser imitador de Deus como filho amado e andar em amor? Nós pegamos os versículos do capítulo 4, em especial, do verso 25 ao verso 30, e nós dissemos o seguinte: esses exemplos que Paulo dá, do versículo 25 ao versículo 30 do capítulo 4 de Efésios, são atributos de quem imita a Deus. E trouxemos exemplos no domingo passado. Quando chega no versículo 31, é um resumo de como não se imita a Deus, de como não se anda em amor. Em outras palavras, como é que se anda em desamor. E aí, nós lemos o versículo 31 na semana passada, e vou ler de novo, do capítulo 4. Na versão corrigida e fiel. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Isso é um resumo do que está sendo dito do verso 25 ao verso 29. Ao verso 30, perdão. Aquilo que está sendo dito, ponto a ponto, do verso 25 ao verso 30, está condensado no verso 31. No verso 31, são as coisas que a gente não deve fazer, porque elas não imitam a Deus. Estaríamos andando em desamor, se estivéssemos andando como o versículo 31 do capítulo 4 de Efésios. E quando chega no verso 32, aí existe um outro resumo, que seria o resumo do que é de fato andar em amor. Olha o que diz o verso 32 do capítulo 4 de Efésios. Versão corrigida e fiel. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos,
uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Bem, eu quero dizer uma coisa aqui para você. O perdão, talvez não, eu acho que eu posso fazer essa afirmação aqui. O perdão é o maior exemplo de expressão de amor que existe na Bíblia. Perdoar e andar em amor são quase sinônimos. De tal maneira que Paulo vai ensinar que se você tiver uma fé desenvolvida, mas não tiver amor, essa fé, ela não é capaz de operar. Projeta, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 6, Almeida Revista e Atualizada. Gálatas capítulo 5, versículo 6, Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, ó: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. E aí, Paulo vai dizer o que tem valor, o que tem todo valor. Mas a fé que atua pelo amor. A nossa Bíblia diz que a gente vive pela fé. Ganhamos vida porque cremos. A gente ganha vida porque a gente crê. Então a gente vive pela fé. Porém, a nossa Bíblia também diz que a gente anda em amor. De tal maneira, meu irmão, que a nossa fé, essa fé que nos dá vida, ela só vai se tornar eficaz de verdade no seu dia a dia, na sua vida de santificação, se você andar em amor. Porque ainda que você creia, ainda que você concorde com aquilo que está na palavra de Deus, e concordar com o que está na palavra de Deus, você está exercendo fé. Ainda que você fale aquilo que você está crendo, porém, a Bíblia é muito clara, no sentido de que os seus pedidos, ainda que baseados na sua fé legítima, de acordo com a palavra, os seus pedidos, eles são bloqueados. Os seus pedidos, eles são impedidos. Pedido será impedido. É isso mesmo. Abra comigo a primeira de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 7. Voltaremos a falar desse versículo na semana que vem. Diz assim, ó: maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois, juntamente, herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Não andar em amor pode fazer com que orações sejam bloqueadas, orações sejam impedidas, orações sejam interrompidas, pedidos que fazemos a Deus não sejam atendidos. Vou mostrar para você um outro texto. Abra Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Pode ser na Corrigida e Fiel. Marcos, capítulo 11. Você vai do verso 20, tá? Até o verso 26. Vamos lá, ó. Olha o que diz Marcos 11, verso 20, na Corrigida e Fiel. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende o quê? Repete aí comigo. Tende fé em Deus. Então estamos falando de fé. Continua. Porque em verdade vos digo
que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração. Estamos falando de quê? De fé. Não duvidar em seu coração. Lembra do verso 22? Tem de fé em Deus. Continua a leitura. Mas crer que se fará aquilo que diz. O que significa crer que se fará aquilo que diz? Exercer fé. Se diz o quê? Se diz tudo o que disser. Tudo o que disser lhe será feito. Isso é fé. Até agora é fé. Continua. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando. Agora, preste atenção. No Evangelho de Marcos vai dizer que você exerce fé, inclusive nos seus pedidos. De tal maneira que todas as coisas que vocês pedirem orando, quem pede, pede baseado em fé. Então, tudo aquilo que você pedir orando, crede que vocês receberam. Lembra, em domingos passados nós falamos sobre crer que já recebeu. É a linguagem de Deus. Lembra disso? Em domingos anteriores trabalhamos isso. Então, crede que receberam e te-las eis. O que é isso? Isso é um pedido correspondido através de uma oração. É um exercício de fé e é uma fé que está sendo respondida. Agora, olha que interessante, os versos 25 e 26. Mateus, quando escreve algo semelhante sobre oração, ele não estabelece esse tipo de conexão que está no Evangelho de Marcos. Olha o que diz, olha que interessante, está no versículo 25 e no versículo 26 do Evangelho de Marcos. Diz assim: e quando estiverdes orando, em outras palavras, minha irmã e meu irmão, ele está dizendo que aquilo que for pedido em oração, crendo que já recebeu, o pedido vai ser atendido. Mas ele continua falando desta oração. Então ele vai dizer: e quando vocês estiverem orando, entenda, pedindo aquilo que vocês estão crendo que vão receber, que já receberam, melhor dizendo, perdoai. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Então, até o versículo 24, a matéria é fé. Quando chega no versículo 25 e versículo 26, a matéria é amor, porque fala de perdão. Então, olha o que diz, continuando a leitura: para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Que relação está sendo desenvolvida aqui? Correspondência de amor. Mais um versículo. Mas, preste atenção, mas se vós não perdoardes, qual é a relação que está sendo trabalhada aqui? Amor. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. O que ficou truncado nesse relacionamento aqui? Amor. Falta de perdão. E eu li para você que Gálatas 5:6, Paulo escreve em Gálatas 5, verso 6, que a fé opera pelo amor. Qual a conclusão a que eu chego? É que ainda que eu tenha fé, do verso 23, para transportar monte do lugar, dizendo para ele se mexer, para ele se mover, como diz o verso 24, ainda que eu ore, pedindo, eu estou crendo naquilo que eu estou pedindo nas minhas orações, creio que já recebi, vou obter, como diz a palavra. Porém, os versos 25 e 26, eles vão dizer, mas olha só, quando você estiver orando, você precisa exercer o amor. Você precisa andar em amor. Porque a fé, ela opera pelo amor. E Paulo pensava a mesma coisa.
Abra comigo 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. 1 Coríntios capítulo 13, verso 2. Olha o que Paulo diz aos coríntios. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, Marcos 23, Marcos 11, 23, fé que transporta montes, e não tivesse amor, Marcos 11, 25, 26, e não tivesse amor, nada seria. Então, querido irmão, querida irmã, eu vivo pela fé, mas eu ando em amor. Então, é fundamental que você perceba uma coisa. Pode ser que muitas orações que você faz, ainda que você esteja exercendo a fé correta, baseada na palavra, ainda que você aceite, admita, concorde, é isso mesmo, o que está na palavra eu creio, mas se a sua fé não é revestida de amor, Marcos 11, 25 e 26 deixa claro, não existe correspondência. Em outras palavras, a sua oração, ela vai ficar arquivada no céu, até você exercer amor, para que o seu pedido seja correspondido. É isso que diz 1 Pedro 3,7. Orações impedidas para os maridos que não tratam as respectivas esposas com amor. É isso que diz Marcos, capítulo 11, versos 25 e 26. Mesmo que eu tenha fé, mesmo que eu tenha uma fé muito desenvolvida, mesmo que eu tenha uma grande experiência de fé, mas eu preciso ter também uma grande experiência de amor, para que esta fé possa operar. Quando a Bíblia diz, em Marcos 11, 25 e 26, que se eu não perdoar, Deus também não me perdoa, não é a salvação que está sendo tratada em Marcos 11, 25 e 26. O que está sendo tratado ali é correspondência. É correspondência. Você tem fé? Você vive pela fé? Ok. Mas você anda em amor? Você não quer andar em amor? Não quer imitar a Deus? Então você vai esperar um pouquinho para que a sua oração seja atendida. Isso pode ser explicação, meus irmãos, para muitas coisas que a gente pede. Não, mas eu tenho fé. Eu creio. Mas pode ser que muitos pedidos nossos estejam bloqueados. Eu trouxe aqui para você textos que provam que pode haver falta de correspondência. Você tem fé, você pede, mas não está andando em amor, não está imitando a Deus, não está sendo um filho amado. Porque a palavra diz que você é um filho amado. Então você precisa andar como tal, como filho amado, imitador de Deus. Andar em amor como Cristo nos amou. A continuidade do verso 2 diz assim, vou ler novamente. E andar em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cheiro suave, dizem os estudiosos que cheiro suave, né, na nossa Bíblia, é testemunho. É testemunho. Então a gente deve testemunhar da nossa fé? Com certeza. Devemos imitar a fé das pessoas. Mas cheiro suave também fala de testemunho de andar em amor. De imitar a Deus. Essas coisas caminham juntas. Fé e amor não andam separadas. Andam juntas. Então é assim que a gente começa aí essa ministração de hoje, porque é fundamental
e esses conceitos sejam trabalhados em vista também do que nós vamos falar a partir de agora. Então vamos lá, vamos para o verso 3. Antes da gente falar do verso 3, deixa eu só te falar uma coisa. Deixa eu te trazer aqui coisas que eu andei lendo, andei ouvindo. Hernandes Dias Lopes, você deve conhecer quem é. Ele diz assim: o perdão, ele tem que ser dado para quem erra com a gente. Perdão não se dá perdão para as pessoas que acertam conosco. Não cabe perdão para as pessoas que acertam conosco. Então, para quem cabe perdão? Para as pessoas que erram conosco. É para essas que cabe perdão. Mas não é isso, não é exatamente isso que Deus fez com a gente? Por que Deus enviou Jesus? Não é porque a gente errou com Ele? Não é porque a gente errou com Deus? Não é porque a humanidade errou com Deus e Deus enviou Jesus para perdão dos pecados? Deus não enviou uma pessoa para que a gente, crendo nela, pudesse ser perdoado. Porque a gente errou. A humanidade fracassou, a humanidade falhou. Então Deus enviou uma pessoa. Deus enviou uma pessoa por quê? Porque nós erramos. Então o perdão é enviado para quem erra. Por isso, hoje você pode enviar algo muito semelhante ao que Deus fez, porque Deus enviou uma pessoa. Esta pessoa, ela é conhecida também na Bíblia como a palavra de Deus. Então hoje você pode enviar uma palavra, hoje você pode enviar a palavra de Deus para alguém que errou com você. Porque é exatamente isto, ou é exatamente para isso que serve o perdão para pessoas que erraram contigo. É para isso mesmo que serve o perdão. Uma outra coisa também que eu quero te dizer, também que eu li nos escritos de Hernandes Dias Lopes, também ouvi algumas ministrações em que ele fala o assunto. Ele fala assim, que nós devemos perdoar, mas também devemos esquecer. E aí vamos lá. Mas a gente não tem amnésia. Como é que é essa história de você perdoar, mas também ao mesmo tempo esquecer? A ideia do esquecer é cair no esquecimento. É não ficar esperando a oportunidade de voltar a falar naquele erro, naquele assunto, naquilo que foi motivo do perdão que foi concedido anteriormente. É nesse sentido. É claro que a gente não tem amnésia. Aí eu digo para você, antes de eu me converter, eu contava as piadas mais imorais que havia na minha época, eu cantava músicas com aquelas rimas mais imorais que havia na minha época, eu sabia tudo de cor. Eu cantava músicas mundanas, sensuais, imorais, eu cantava tudo isso. Aí eu vou dizer para você, eu esqueci a letra? Não. É bem possível que se um dia eu parasse e fosse escrever as letras, talvez eu lembrasse da letra da maioria delas. Então, perdoar e esquecer não é ter amnésia, mas é deixar no desuso. Não me serve mais, não me aproveita mais, não tem utilidade mais para mim. Então é nesse sentido que a gente deve perdoar e esquecer. Aquilo que a gente já perdoou não tem mais utilidade. Não se deve comunicar mais, não se deve falar mais. E é isso que Deus faz. Quando Deus nos perdoa, Ele não volta lá atrás. E na primeira oportunidade, Ele retoma, Ele comunica com a sua voz aquilo que Ele já perdoou. É claro que Ele não teve amnésia. É claro que Ele sabe o que você fez. Mas Ele simplesmente deixa em desuso. Ele não faz uso mais daquilo. Para Ele não serve mais. Da mesma forma, quando a gente perdoa e esquece, aquilo que a gente já perdoou, a gente não deve fazer mais uso. Cai no esquecimento. Não devemos mais aproveitar isso. Em nenhuma hipótese. Então fique aí com
com essas palavras e vamos entrar mais exatamente na ministração de hoje, que vai do verso 3 ao verso 21. Tudo que nós falamos é baseado em andar em amor, fundamental para o que a gente vai falar aqui agora. Então vamos lá. O verso 3, vamos ler o verso 3 e o verso 4. Lemos que devemos andar em amor, em testemunho, cheiro suave, testemunho. Como Cristo também deixou o seu testemunho de fé e amor. Quando a gente fala da fé de Cristo, a gente fala de como ele confiou em Deus, de como ele estava unido a Deus. Porque uma das definições de fé é esta: é confiar em Deus, estar unido a Deus. E aí diz o verso 3 e o verso 4, vou ler os dois. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Observa, convivência, que é o assunto de hoje, pode ser de santo com santo. É o caso do verso 3 e verso 4. Porque ele diz que não deve ser nomeado entre vocês, como convém a santos. Então nós estamos falando de convivência entre irmãos. Convivência entre irmãos. Então não deve haver, não deve ser nomeado, em outras palavras, não deve fazer parte da conversação de santos esse tipo de assunto. Fornicação, impureza, matérias de cunho sexual e moral não devem fazer parte da conversa na convivência entre os irmãos. Fornicação, impureza, avareza, exaltação ao dinheiro, reconhecimento de que o dinheiro deve ser uma busca frenética, como o mundo faz. Valorizar a conquista do dinheiro. Avareza. A Bíblia diz que assuntos de cunho sexual imorais, porque existem os assuntos de cunho sexuais lícitos, que são os da semana que vem, marido e mulher. Mas existem os assuntos de cunho sexuais que não são apropriados. São aqueles fora do casamento, por exemplo. São aqueles da conversação, do diálogo. Então Paulo diz, olha, não citem, não se pronunciem, não dê nome para essas coisas. Fornicação, impureza, avareza. Nem se nomeie, porque isso não convém a santos. Isso não é assunto, isso não é diálogo de santo com santo. Nem torpezas, parvoices, chocarrices, que não convém. Mas antes, ações de graças. Então, observa aqui. Estamos falando de convivência de santo com santo. E o que convém na convivência? O que convém santo falar para santo? Ações de graças. Paulo fala, olha só, da boca de vocês, o pronunciamento, a citação, o diálogo, a comunicação deve ser de ações de graças. Exemplo, o que Deus tem feito na vida da nossa igreja? O que Deus tem feito na vida do seu marido? O que Deus tem feito na vida da sua esposa? O que Deus tem feito na vida do seu filho, da sua filha? O que Deus tem feito através de você no seu trabalho? O que Deus tem feito através de você na sua escola, na sua faculdade, no seu curso? O que Deus tem feito através de você quando você está na rua? Quando você está no meio da rua e aparece ali uma situação onde você pode exercer a sua instrumentalidade, a sua unção. Paulo diz, olha só, esses são assuntos que convêm aos santos. Agora, fornicação, impureza, avareza, nem isso deve ser nomeado. Não deve ser dado nome a essas coisas. São assuntos que não cabem a santos. Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte: os assuntos imorais
são os que sujam mais rápido a nossa mente. Repara só. Não só assuntos imorais, vídeos, imagens, são os que sujam mais rápido a nossa mente. Naquela época não tinha vídeo, não tinha foto, não tinha isso naquela época. Então Paulo diz, na ausência de vídeo, de foto, que não havia naquela época, Paulo foi capaz de dizer, não citem, não se pronunciem. O que ele diria hoje? Com a quantidade de vídeo, de foto, de imagem, sobre imoralidade que existe. E sobre exaltação ao dinheiro. O que ele diria nos dias de hoje? Então, vimos aí, versos 3 e 4, convivência entre santos. Vamos passar. Versos 5 e 6. Vou ler o 5 e o 6. O verso 5 e o verso 6, eles falam do caráter. O verso 5 e o verso 6 é uma transição para algo que vai acontecer agora. Que vai ser o relacionamento entre crentes e descrentes. Porque nós também convivemos com pessoas que não creem em Jesus. Então, o verso 5 e o verso 6 vai dizer do caráter, que é normal, que é natural, em pessoas que não creem em Jesus. Então ele vai dizer assim, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nós somos os filhos do amor de Deus, porque Deus é amor, então nós somos filhos do amor de Deus. Nós somos filhos da obediência, nós os que cremos. Mas os que não creram, eles são filhos da desobediência. Então, o verso 5 e o verso 6 está falando que existe um caráter típico de quem não crê em Jesus. Então vai ser normal e natural devassidão, impureza, avareza, palavras vãs, palavras tolas, tolices. Mas por estas coisas vem a ira de Deus. Um dia, a ira de Deus vai ser derramada sobre este mundo. Um dia, o homem que partir sem crer em Jesus, ele vai ser julgado segundo as suas obras. Então são obras assim, que serão julgadas um dia. E aí Paulo fala, no verso 7, portanto, não sejais seus companheiros. Em outras palavras, não sejam imitadores deles. Nós somos imitadores de quê? Imitadores de Deus. Efésios 5, verso 1, somos imitadores de Deus. Nós não somos imitadores dos filhos da desobediência. Nós podemos conviver com eles, mas nós não imitamos a eles. Nós não somos companheiros. Nós não nos associamos nas más obras deles. Nós somos companheiros daqueles que amam a Deus, daqueles que temem ao Senhor. É o que diz o Salmo 119, versículo 63. Projeta. O Salmo 119, versículo 63. Olha o que diz. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Então nós somos companheiros desses. Os que temem a Deus, guardam os preceitos de Deus, guardam a palavra de Deus. Há muitos desses nós podemos imitar. Nós falamos no domingo passado que nós somos imitadores de Deus, somos imitadores de Cristo, somos imitadores de Paulo, porque Paulo também imita a Cristo. E todo aquele que imita a Deus também pode ser imitado. São os nossos companheiros. Então, nós imitamos aos nossos companheiros. Aqueles que, como diz Efésios 5:2, amam como Cristo ama, como Cristo amou a igreja. Com o testemunho do cheiro suave. Com este testemunho, nós podemos imitar pessoas assim. Mas não sejamos participantes nas más obras
dos filhos da desobediência. Convivemos com eles, mas não somos companheiros, não apoiamos o que eles fazem. É preciso ficar muito clara a nossa posição de que a gente não está apoiando coisas assim, que estão escritas na palavra de Deus. E aí, prosseguindo, vamos ler do verso 8 ao verso 13. Então, estamos vendo aí a convivência de santo com santo, convivência de santo com quem não é santo. Então, vamos lá, verso 8. Porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai, palavrinha predileta de Paulo para falar de santidade, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Sim, a gente não participa desse tipo de obras infrutuosas. Paulo já escreveu quais são, nós já lemos aqui. Pelo contrário, a gente condena essas obras. Continua. Pode passar. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Você sabe que esses assuntos, né, essas más obras, que as pessoas que não têm Cristo, elas acham normal praticar, quando elas vêm à tona, quando você descobre, né, como as pessoas se permitem fazer determinadas coisas por causa de dinheiro, sexo, poder. Quando isso é descoberto, até comentar é difícil, é vergonhoso. É isso que está escrito aí, ó. Porque o que eles fazem em oculto, até dizer o que eles fazem, é vergonhoso. É uma vergonha até dizer o que as pessoas fazem por causa de poder, dinheiro e sexo. Continuando, verso 13. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Nós somos filhos da luz, nós andamos na luz. E quem anda na luz, por causa desta luz que ilumina e dá clareza a todas as coisas, porque a luz manifesta aquilo que é de Deus, que agrada a Deus, aquilo que não é de Deus, que não agrada a Deus. Então nós somos destes. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos dizer: não vá por aqui, pode ir por aqui você não pode ir junto com essa pessoa, por aqui você deve ir junto com esta pessoa. A luz manifesta tudo, não há nada encoberto, nós temos o Espírito Santo. O versículo 14 é um versículo interessante. Ele diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Os estudiosos dizem que essa citação tem relação com um hino que é citado lá no profeta Isaías. Mas ainda que seja somente isto, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que existe alguém dormindo e deve se levantar dentre alguns outros que estão mortos. Você sabe que existem 3 tipos de morte na Bíblia: morte física, morte espiritual, morte eterna. Nós estávamos mortos espiritualmente. Estamos vivos fisicamente. Recebemos vida eterna. Mas um dia nós fomos mortos espiritualmente. Estávamos mortos em delitos, em pecados, e fomos vivificados. A nossa natureza foi mudada, não é verdade? Projeta aí Efésios capítulo 2, versículo 1. Vê se isso que eu estou dizendo não está escrito em Efésios capítulo 2, verso 1. Versão corrigida e fiel. E vos vivificou estando vós mortos espiritualmente, em ofensas,
e pecados. É o que diz Efésios 2:1. Mas nós fomos vivificados. Pode retornar. Ou seja, nós nascemos de novo, nós ganhamos uma nova natureza. Não é isso? Temos trabalhado bastante essa questão da nova natureza, né? Então Paulo diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Se você puser uma pessoa dormindo do lado de uma pessoa morta, vai até parecer que eles estão na mesma situação, só que eles não estão. Eles não estão na mesma situação. Parece. Quem está dormindo não se mexe, está de olho fechado, mas está respirando. Mas quem está morto, está de olho fechado e não está respirando. Então, quem é que está respirando nessa ilustração de Paulo? É a pessoa que está dormindo. É a pessoa que está parecendo com aqueles que estão mortos espiritualmente. Aí Paulo vai dizer, olha só, depois de tudo que eu falei, dessa convivência de santo com santo, de santo com os não santos, se você ainda assim, você está parecido com aqueles que estão mortos espiritualmente, desperta. Você não está morto espiritualmente, você nasceu de novo, mas você está dormindo. Você está parecendo com aqueles que não creram. Então desperta. Desperta para que Cristo te esclareça, para que Cristo te encha de sabedoria, para você saber como você deve andar. Porque sabemos, devemos andar em amor, andar como filhos da luz, andar como sábios. Passa o próximo versículo. Diz assim o verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Então, não se pareça. Se tem alguém parecido com aqueles que estão mortos espiritualmente, saiba, você não está morto espiritualmente, mas você está como quem está dormindo, porque você está muito parecido. Então desperta. Você precisa de sabedoria de Deus, sabedoria de Cristo. É o que diz o verso 15. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Cristo quer esclarecer, Cristo quer dar entendimento, sabedoria para andar como sábio. Quem anda como sábio nunca vai se parecer com aqueles que estão mortos espiritualmente, mas vai se parecer com os demais que foram vivificados, nasceram de novo, ganharam uma nova natureza, exercem a sua fé e andam em amor. Próximo versículo é o 16. Por isso não sejais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Existe um homem de Deus, acho que ele já partiu para a glória, chamado Russell Shedd, que para o versículo 16, ele dá a seguinte interpretação: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ele diz assim, que Satanás roubou muito o nosso tempo. Quantas horas, quantos minutos Satanás nos privou de estar em comunhão com Deus, de estar vivendo pela fé no Evangelho, depois de aceitar a Cristo, estar andando em amor. Então vamos recuperar este tempo, vamos gastar agora o nosso tempo aperfeiçoando a nossa comunhão com Deus, exercendo a nossa fé, crendo no que a palavra diz, andando em amor, para que a nossa fé seja operante, não seja uma fé imobilizada. E também, os dias são maus. Por que os dias são maus? Precisamos evangelizar. Também é uma outra forma de nós interpretarmos o versículo 16. Muitos irmãos interpretam o versículo 16 como sendo, olha, devemos aproveitar todas as oportunidades. E aí o verso 17, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que na nossa convivência, seja com crente ou com descrente, nós imitemos a Deus e andemos em amor. Verso 18, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pode passar o próximo. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração.
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O versículo 18, ele fala para que a gente não se embriague. Aliás, faz uma ilustração, né? Uma ilustração do efeito da embriaguez, com o efeito de estar cheio do Espírito. Porque o que é bebida forte, o que é a embriaguez, ela causa? A embriaguez, ela faz, por exemplo, com que muitos homens fiquem corajosos. Faz com que muitas mulheres fiquem corajosas. E aí, fiquem vulneráveis emocionalmente. O homem embriagado, ele acha que toda mulher é bonita e é dele. A mulher embriagada, ela pode chegar a pensar que as fraquezas emocionais dela podem ser preenchidas pelo primeiro que vier conversar com ela naquele estado que ela está. Por quê? Porque a embriaguez, ela faz com que a pessoa perca o temor, perca o discernimento. Mas quem é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de temor, ele é cheio de discernimento. Por isso que o verso 18 fala do vinho que causa dissolução. Dissolução é devassidão, é imoralidade. A embriaguez, ela deixa a pessoa corajosa para pecar. E muitas das vezes, para pecar de forma imoral. Mas ser cheio do Espírito Santo faz com que você tenha temor de Deus. Faz com que você, em vez de falar palavras obscenas, imorais, palavras de conteúdo chulo, você fale salmos. Em vez de você cantar músicas que não edificam, ser cheio do Espírito Santo vai fazer com que você cante cânticos espirituais, salmodiando e cantando ao Senhor no seu coração. Então, em vez de ser dominado pela bebida forte, seja dominado pelo Espírito Santo, seja controlado pelo Espírito Santo, seja ousado no Espírito e não corajoso por causa da bebida forte. E finalmente o verso 21 termina dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros. Ser cheio do Espírito Santo faz com que a gente fique manso. Ser cheio do vinho faz com que a gente seja desrespeitoso. Não respeita nada nem ninguém. Mas ser cheio do Espírito faz com que a gente fique manso, respeitando as limitações de cada um dos irmãos, e eles também respeitando a nossa, eles também sendo cheios do Espírito Santo. Amados, assim nós concluímos a ministração de hoje. Na semana que vem, nós vamos ver convivência dentro de casa, marido e mulher. Vamos orar ao Senhor. Pai, nos abençoa, continua conosco. Senhor Deus, aperfeiçoa o nosso entendimento sobre aperfeiçoamento. Melhor dizendo, aperfeiçoa o nosso entendimento sobre convivência. Nos ajuda em tudo. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. E amém. Vai ficar o QR Code, o Pix, a conta da igreja. Se você quiser ofertar este ministério, vai ficar disponível para você.